Muito boa noite, galera. Bom, estamos aqui com mais um vídeo rápido, né, de uma aulinha aqui que eu queria mostrar para vocês, principalmente para quem está iniciando agora. É um padrãozinho que ele é o mais assertivo, mais visual. Ele é muito visual, muito fácil de pegar no gráfico e eu gosto muito. Eu acho que se o trader focar só nesse padrão aqui, dá tranquilamente para ele virar a chave, cara, porque é muito assertivo e muito provavelmente você vai, ao longo do tempo aí, dos dias, das semanas, dos meses, você vai sair positivo. Então, como é que eu faço a negação de rompimento? Para fazer a negação de rompimento, no meu caso, da minha maneira de operar, você tem que basear nas marcações, tá? Eu faço as marcações no diário, gatilhos do diário, né? Então, e sempre gatilhos próximos, né? Eu não pego o gatilho lá de semanas e semanas para trás, não, os gatilhos próximos. Por isso até que ficam poucas linhas aqui, né? Você vê o gráfico de 5 minutos, olha, uma grande movimentação. Eu não tenho, o meu gráfico ele não é muito poluído, né? Porque são só gatilhos do diário e gatilhos próximos. Aqueles gatilhos que já passou por cima deles 3, 4, 5 vezes eu não considero não, tá? Então, essas marcações, essas linhas de marcações minhas de gatilhos próximos acabam se tornando muito fortes, e eu praticamente baseio o meu operacional em cima delas e nos gatilhos de 5 minutos que vão surgindo ao longo do dia, né? Então, como é que eu caracterizo aqui? Eu caracterizo a negação de rompimento em forte, fraca e moderada. Vocês vão ver, eu vou explicar aqui ao longo do vídeo como é que eu considero, né? Então, deixa eu pegar aqui uma flechinha aqui. Então, vamos lá. Ó. Peguei o dia de hoje, tá? Só para vocês verem, foi um dia com muita tendência, né? Bem direcional, e mesmo assim deu bastante operações baseadas somente em negação de rompimento, e foram que pagaram muito bem, né? Então, a primeira negação de rompimento que eu tive aqui, que eu considero forte, o que eu considero forte? Eu considero forte quando é uma negação de um diário, né, do gatilho do diário, e o candle que negou, ele violina o candle que rompeu, né? Então vamos lá, nós tivemos o candle 1, o candle 2 rompeu essa linha do diário aqui, o candle 3 devolveu, certo? Mas ele não somente devolveu, ele devolveu violinando a mínima do 2. Então, quando a gente está nesse caso de figura aqui, eu considero uma negação forte. É a que eu prefiro. Essa aqui é aquela que, tem que entrar, né? Fecha o olho e bate. Então, vamos lá. Como que bateria aqui? Vou tentar fazer bem rápido, tá, pessoal? Fibo em gatilho, né? Coloca o Fibo no gatilho do 3. Espera o próximo candle violinal, 50%. Bate aqui a hora que ele estiver voltando, a hora que ele retornar para dentro do gatilho. O stop abaixo do gatilho, e o gain, o gain pode ser na próxima linha, enfim, o gain você pode aí da sua gestão, por pontos e seja lá como for. Então aqui nós tivemos uma negação forte, né, que se você tivesse pego ela aqui, ela pagou até 328 pontos, né? Ou se você saiu aqui, você pagou 216 pontos. Nessa mesma, praticamente muito próximo aqui, nós tivemos outra, né? Então aqui ele devolveu, aqui você teve outra negação forte, né? Eu marquei como forte aqui, ó. Olha, o candle 4 e 5 romperam o diário novamente, o 6 devolveu, certo? Só que ele devolveu, olha, violinando a mínima do 5, então outra negação forte, e novamente ele foi lá, né? Se você entrou aqui
A hora que ele viu ali o 7, né, a entrada daí é no candle 7, o 6 ele faz a negação, 6 faz a negação, a entrada é no próximo candle. Candle 7 violina, de novo 200 e poucos pontos aqui. Beleza? Então você pode ir de gatilho em gatilho, né? Gatilho do diário em gatilho do diário, ou pegando o 50% do dia, enfim, várias possibilidades aí, né, da gestão. Aqui eu estou querendo mostrar basicamente a negação e onde você faria a sua entrada. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Bom, vamos lá. Aqui, vamos lá, o candle 9 ele rompeu, né? Ele está empurrando o arame aqui, ele rompeu esse gatilho do diário aqui. O candle 10 devolveu, dando uma violinada monstro aqui. Aí é melhor ainda. Nossa, quando ele faz uma devolução dando uma violinada dessa aqui, é praticamente fica muito forte o padrão, né? Então aqui, ó, candle 9 empurrou o arame, né? Ganhou o diário. Candle 10 pumba, devolveu, deixando um gatilho violento aqui para cima. Entrada Fibonacci no gatilho, entrada no candle 11 aqui. Ah, ele bateu lá no 50%? Não, mas ele entrou aqui dentro da região e praticamente ele tocou na linha do diário aqui. Então, cara, não dá para perder. Esse tipo de entrada aqui, às vezes eu fico com tanto receio que eu acabo batendo, às vezes até, dependendo do tamanho do stop, eu acabo batendo até na abertura, porque para mim é muito certo de que ele vai correr a meu favor. Bom, aqui se a pessoa trabalha com parcial, poderia fazer um parcial nesse diário aqui, entrar mais ou menos aqui nessa região, fazer um parcial nesse diário ou segurar, mas, né, se teve a gestão aí do trade, né, de segurar, não preciso nem falar nada, né, ele deu uma descida aqui, eu nem vi quantos pontos foi, mas deve ter sido uma coisa bem absurda. Deixa eu ver aqui. O cara bateu aqui, nessa região aqui, um pouco abaixo do diário. Ele pagou uma pontuação máxima de 2.136 pontos, né? Então, cara, tiveram várias marcações aqui que ele poderia ter saído no meio do caminho, ou foi levando, colocando no fechamento de candle. Se ele fosse empurrando nos fechamentos de candle aqui para baixo, nossa, ele desceria quase até o fundo. Bom, seria um bom trade aí, né? Bom, vamos lá, voltar para o tema. Bom, o segundo tipo, né, de negação que eu considero é uma negação de rompimento de candle, né, de rompimento só de candle, tá vendo? E aí eu considero ela fraca. Aqui no caso foi em 2 candles, né, você iria ver mais no 10 minutos. Mas você vê, a gente teve, né, ele desceu que nem um maluco até aqui, e aí a gente teve o primeiro candle positivo, e aí o segundo candle positivo ele fez um rompimento, certo? Poderia ser feita uma entrada aqui, o alvo estava muito próximo, né, e ele já tinha tocado aqui no alvo, que seria esse diário, mas enfim, independente se não tivesse um alvo tão próximo aqui, é o tipo de negação que eu não faço, né, que é negação de candle, né? Para mim tem que ser negação de gatilho do diário, que ele já dá muito no dia, né? Mesmo um dia direcional desse aqui a gente teve várias. Então esse tipo de entrada aqui eu considero fraco, eu não faço, tá? Logo na sequência aqui nós tivemos uma forte, tá vendo? Por que forte? Olha aqui, ó. O candle 29 ele rompeu a linha do diário, né, do gatilho do diário. O candle 30 ele devolveu. Não só devolveu, como ele devolveu violinando a máxima do 29. Ó que beleza. Por isso que eu falo que muitas vezes eu bato já na abertura do próximo candle, porque aqui, ó, ele não veio testar, não veio procurar os 50% do gatilho de reversão. Ele simplesmente, nesse caso aqui, ele só testou
o diário e caiu, entendeu? Então essa aqui é uma entrada que eu faria, lógico. Eu faria já contando que ele fosse só vir no 50% dessa pernadinha aqui? Não. Eu consideraria que isso aqui é um pullback desse macro movimento aqui. Ele já fechou aqui, eu achei que ele já iria descer, mas me pagou, né? No mínimo aqui para se proteger daria, né? Ou fazer uma parcial, enfim. É uma negação forte, né? Aqui logo na sequência nós tivemos uma fraca, né? Porque é uma negação de rompimento de candle aqui, né? De candle de 5 minutos, né? Então você teve aqui o 33, né? Ele rompeu a máxima do 30 aqui, né? Desse gatilho 30, e o 34 devolveu. Aqui ele veio até testar e foi lá, deu alvo até o diário. Fraco eu não faço. Eu particularmente prefiro não fazer. É uma negação muito fraca para mim, tá? E a moderada, deixa eu fechar aqui esse cara para poder movimentar minha tela. A moderada, pessoal, é esse caso aqui, ó. Nós tivemos o 43 e o 44 romperam o gatilho do diário aqui, né? Romperam esse cara aqui. E o 45 devolveu empurrando o arame, né? Então quando ele fecha empurrando o arame aqui em cima desse jeito aqui, eu considero uma devolução ou um rompimento, enfim. E ele aqui ele fez essa devolução. Por que eu chamo esse cara aqui de moderado? Porque ele não rompeu, ele não violinou o candle anterior, né? O candle que rompeu, tá vendo? Então você teve aqui o rompimento, né, no 43 e no 44, e aí o 45 devolveu, né, o rompimento do gatilho, mas ele não violinou a máxima. Então eu considero o nível de força, né, de assertividade desse tipo de negação, ela como moderada. Então assim, depende muito do contexto, né? Sei lá, você traça uma FIBO lá, né, que é um macro movimento, né? Traça uma FIBO lá aqui acho que não vai dar, mas enfim, se você traça uma FIBO que fique na região dos 50%, te dê confiança, tal, dá até para arriscar entrar, mas não é a minha preferência não. Se ele fechasse aqui até mais forte, né, o 45 viesse até aqui embaixo, aí depois o 46 fosse lá violinar o 50% do 45, são várias análises, né, na hora que ele estivesse voltando, para eu ter um pouco mais de aí confluência, principalmente com 1 minuto, né, buscando um olho de mosquito, coisa do tipo, eu entraria. Mas essa aqui eu não entro de olho fechado não. Eu entro de olho fechado nas que eu chamo de forte, tá? Esse tipo aqui, ó. Esse tipo de negação aqui. Devolve violinando o candle que rompeu e foi devolvido. Esse pra mim praticamente ele não erra, né? É garantia de sucesso. Tá? Então é o que nós tivemos aqui aí hoje, né? Peguei o dia de hoje já, né? Um dia com bastante tendência e mesmo assim deu bastante. Se for um dia de mercado mais consolidado, isso aparece várias vezes, tá? Então assim, considerando aqui até as 13 horas, né? Aqui foi 12:30 mais ou menos, aqui ele fechou em torno de 13 horas, 13:10 aqui essa pernadinha, né? Para quem pegou, que não dá pouco ponto, né? Vamos ver só essa pernadinha aqui, ó. O cara bateu aqui na linha do diário e arrastou até essa aqui ou até essa aqui, ó. Só isso aqui dá 600 pontos, pessoal. Ou seja, muito bom. Padrão perfeito esse. É o melhor, eu considero o melhor, é o mais fácil e um dos que mais paga. Então, você vê, só nesse dia de hoje, até as 13 horas, nós tivemos 4 fortes, todas pagaram. Na pior das hipóteses, se sairia no 0 a 0 nessa aqui, confiando que ele fosse
descer, né? Não fiz parcial tal e acredito que ele vai romper fundo, e aí você sairia no 0 a 0 aqui, na pior das hipóteses. Tivemos uma moderada, que foi essa aqui, que eu acabei de mostrar aqui o tamanho dela. Ela pagou 600 pontos, né, entrando no candle 46 aqui, ó, logo na abertura. E duas fracas que pagaram, né, também pagaram, né, essa aqui pagou e essa aqui pagou, mas eu vejo elas, mas eu não faço, tá? Eu até criei uma regra de coloração. Eu não uso, tá? Porque polui o gráfico. Para mim é tão visual que não precisa. Mas eu criei uma regra de coloração, a qual justamente esse tipo, uma regra de coloração para negações fortes, iguais a essas aqui. Ou seja, toda vez que ele faz uma negação desse jeito aqui, esse cara aqui ele pinta de vermelho. E esse cara aqui ele não, desculpa, esse cara aqui ele pinta de verde, que é para você comprar, e quando ele faz uma negação dessa aqui que é uma venda, ele pinta esse cara aqui de vermelho. Aí já tipo acende no gráfico, né, essa regrinha aqui. Facilita bastante, mas eu não uso porque aí ela, por exemplo, aqui ele pintaria, porque daí ele não considera as marcações do diário, então ele acaba pintando vários pontos, né, tipo essas negações de candle que eu não gosto. Ele acaba negação de candle, né, ou negação de movimento de 5 minutos, que eu não pego, ele marca também. Se ele marcar, se essa regra marcasse só as que eu gosto aqui, tipo negação de gatilho do diário, eu utilizaria. Bom, então é isso, pessoal. É um vídeo rapidinho aqui. É o padrão que eu mais gosto de utilizar. Sem dúvida nenhuma foi por aqui que eu comecei, né, ter os meus primeiros acertos. Depois você vai indo para outras ferramentas aí do operacional, né, trabalhando com 50%, RTV e tudo mais, mas esse aqui, sem dúvida nenhuma, ele é o mais fácil, né? Eu criei algumas regras, né, como eu falei, para diminuir o número de operações e ter mais assertividades. Então eu acabo operando só o que eu chamei de forte, que eu já expliquei no começo do vídeo o que é forte para mim. Às vezes, quando o moderado aparece num 50% macro, né, imagine que esse ponto aqui, né, seja um 50% dessa pernada aqui, de uma pernada e tal, e aí acontece aqui, né, o candle da entrada ele vai lá, busca o olho do mosquito e volta, tal, aí eu entro também. Agora as negações que eu chamei aqui de fraco, né, que é só negando um candle ou negando um gatilho de 5 minutos, eu prefiro deixar para lá. Porque não precisa, né, pessoal? Olha o tanto de entrada que dá, olha o tanto de ponto que daria para fazer. Só aqui, se pegou aqui foi 200. Aqui deu hoje, né, deu mais de 2.000, né, para quem segurou, mas aí teve essa aqui de 600. Enfim, você tem bastante possibilidades aí de bater sua meta de pontos aí no dia. Então é isso. A dica que eu dou é para quem está começando aí no price action puro aí, focar nesses padrõezinhos aí. Beleza, pessoal? Grande abraço. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.